Olá a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no comentário político de hoje eu quero debater com vocês aqui se o presidente Bolsonaro ele deve ou não ser denunciado pela suposta interferência na Polícia Federal, né? Se você gosta desse tema, dá um like aqui ou dá um dislike, comenta o que você acha do meu comentário, traga novas contribuições ou deixa aí os seus xingamentos. Bom, o que é que eu quero fazer nesse vídeo? Eu quero falar fundamentalmente do papel da dúvida no processo penal, da dúvida da ocorrência ou não de crimes. A dúvida tem papéis distintos em fases distintas do processo penal. Na denúncia, na fase de denúncia, a dúvida tem um papel, e na fase de condenação, na fase de julgamento, a dúvida tem outro papel, né? Quero falar disso e quero falar também dos possíveis crimes, um resumo dos possíveis crimes advindos de uma possível interferência na Polícia Federal. Beleza? Quais são esses crimes? Eu diria que são 3 a 4 crimes. O Procurador da República, ele falou de muitos mais crimes, 8, 9 a 10 crimes, até porque ele colocou de um modo geral, como o Moro também, o Sérgio Moro sendo investigado. Mas se a gente pega os crimes relativos a Bolsonaro, basicamente tem um crime de obstrução da justiça. O que é isso, né? Você utilizar de artifícios, aparatos estatais para impedir o trabalho da justiça. Então, a acusação, a investigação seria se o presidente Bolsonaro, utilizando das prerrogativas que lhe são dadas pela Constituição e por leis ordinárias, as suas prerrogativas de presidente da República, de trocar, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal com o fim de trocar o superintendente do Rio, que era seu interesse imediato, se isso foi interferir na Polícia Federal, e o objetivo dele era obstruir o trabalho da justiça, impedir que a Polícia Federal investigasse seus filhos, ou impedir que a Polícia Federal atrapalhasse os negócios da família Bolsonaro, né, lícitos ou ilícitos. Então, a obstrução da justiça é um dos crimes que estão sendo investigados. Um outro crime é a advocacia administrativa, que é um crime contra a administração da justiça, pela qual o sujeito ativo desse crime, ele utiliza da máquina pública, da sua influência na máquina pública para defender, patrocinar, diz a lei, os seus interesses privados. Um outro crime poderia ser prevaricação, que é o crime quando um sujeito ele pratica um ato de ofício contrário à disposição legal, né? Então o presidente Bolsonaro estaria sendo investigado por, segundo a descrição de Sérgio Moro, destituir um diretor-geral da Polícia Federal e nomear um outro diretor-geral da Polícia Federal que fosse próximo a ele e conseguisse impedir o avanço de investigações relativas aos seus filhos. Então são esses crimes, todos esses crimes que eu falei, são infrações comuns. Segundo a Constituição Federal, as infrações comuns cometidas em tese pelo presidente da República devem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente Bolsonaro também poderia ser investigado por crimes de responsabilidade. Eu falei em outros vídeos sobre isso. Ele pode ser investigado por crimes contra a probidade da administração, né, quando ele utiliza da máquina pública para fins não previstos em lei. Pelo vídeo agora, ele poderia ser investigado por crimes de responsabilidade, aquele previsto no artigo 86, inciso 2 da União, da Constituição, pela qual o presidente da República ele interfere nos poderes federativos, no caso, nos governos dos estados e dos municípios, quando ele diz que contra o isolamento ele vai armar a população para ir às ruas contra o isolamento. Isso poderia configurar um crime de responsabilidade. Enfim, são esses os crimes que estão sendo investigados em todo esse contexto da interferência da Polícia Federal. Ainda tem aquele do Paulo Marinho, né, que ele diz que um membro da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, ele vazou uma operação que iria investigar o esquema de rachadinha ali, relacionado ao sistema de rachadinha, ao esquema de rachadinha lá na Alerj, e na época o
Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual, ele empregava um sujeito chamado Flávio Queiroz, e o Queiroz era o centro desse esquema de rachadinha. Então, antes da operação ser deflagrada, o filho do senador, né, Flávio Bolsonaro, ele demite o Queiroz, o Jair Bolsonaro, que era deputado, demite a filha do Queiroz, que trabalhava no seu gabinete, etc. Então são esses os crimes, possível interferência, possível de relacionamento promíscuo entre a família Bolsonaro e a Polícia Federal. E aí eu entro numa outra parte do vídeo, que é sobre a dúvida, né, o efeito da dúvida no processo penal. Né? A dúvida no processo penal é muito interessante, porque na fase da denúncia, se você tem dúvida, você denuncia. E na fase do julgamento, se você tem dúvida, você absolve. Então, em uma fase da denúncia, essa dúvida milita contra o acusado. E na fase da condenação, a dúvida milita a favor do acusado. Como assim? Depois que o inquérito for finalizado, tem um relatório do delegado da Polícia Federal que presidiu esse inquérito, e esse relatório, juntamente com todos os autos do inquérito, todo o procedimento, é enviado para o Procurador-Geral da República, nesse caso, porque a gente está falando de crimes cometidos em tese pelo Presidente da República. E aí o Procurador-Geral da República vai analisar se essa investigação ela chegou a indícios de que houve o crime, o que a gente chama em processo penal de materialidade delitiva, e houve a indicação, ainda que indiciária, de quem poderia ter cometido esse crime, o que a gente chama de autoria. Então, uma denúncia só pode ser exarada, o membro do Ministério Público, como titular da ação penal, só pode denunciar alguém se ele chegar à conclusão de que há indícios de que a prova da materialidade do crime, né, o crime realmente existiu, e há indícios de autoria, né, por uma relação de probabilidade de verossimilhança, aquele pode ter sido o autor. Se há dúvidas sobre isso, se alguém cometeu ou não o crime, a denúncia deve ser feita. Então, colocando em termos miúdos, se há dúvida, se existe dúvida se Bolsonaro ou não cometeu o crime, a denúncia deve ser feita. A única possibilidade de não ser feita a denúncia é se o Procurador-Geral da República tem certeza absoluta que o Bolsonaro não cometeu o crime. Certeza absoluta. Ele não precisa nem de instrução criminal. Ele já sabe de pronto que o sujeito não cometeu o crime. Como é que acontece isso no mais das vezes? Um sujeito está acusado de cometer um homicídio. E ele prova que na data daquele homicídio que aconteceu, sei lá, no Rio de Janeiro, ele estava, na verdade, em Los Angeles. Então ele provou que você não precisa nem de instrução criminal para ver que se ele estava em Los Angeles, como é que ele pode ter cometido um homicídio no Rio de Janeiro? Então existe uma prova cabal de que essa denúncia, essa investigação é totalmente imprópria em relação àquela pessoa. A vítima continuou morta. Então tem que se buscar quem é o autor desse homicídio. Mas sabe-se que o autor não é aquele que estava em Los Angeles. Isso é uma prova cabal. Agora, se existem dúvidas, se existem indícios que apontam para aquele autor ou outro autor, ele tem que ser denunciado, né? A dúvida nesse momento processual, ela obedece o princípio do indubio pro societate. Na dúvida, prevalecem os interesses da sociedade, os interesses da segurança da sociedade, da busca da verdade da sociedade. E aí, o Procurador-Geral da República, nesse caso, e eu acho que há indícios de cometimento do crime pelo presidente Jair Bolsonaro, não significa que ele vai ser condenado, não significa que há um juízo de certeza sobre o cometimento desses crimes, mas há dúvidas de que ele cometeu esse crime, então deve ser denunciado. Porém, nesse caso de Jair Bolsonaro, a gente sabe que, feita essa denúncia, o Supremo Tribunal Federal encaminha por ofício para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados, por 2/3, vai autorizar ou não o processamento dessa questão enquanto o Jair Bolsonaro for presidente da República. No caso de autorizar o processamento, volta para o Supremo esse processo, e o Celso de Mello vai decidir se
recebe ou não essa denúncia. Ele vai verificar uma série de pressupostos, né? Vai verificar se a denúncia pede a condenação, se arrola testemunhas, se a denúncia fala de um fato específico, faz uma descrição desse fato específico, se esse fato é a prova da materialidade desse fato específico, etc, etc. Então tem uma série de requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. E aí a instrução criminal corre. Vai ser abertas vistas à defesa para apresentar a defesa preliminar, momento em que a defesa tem que juntar todas as provas que ela acha cabível. Depois vai ser feita uma audiência, e aí aqui em si começa a instrução criminal. Vão ser ouvidas mais uma vez, todas as testemunhas ouvidas no inquérito que o juízo declare relevantes, as testemunhas de defesa. Vai ser dada a oportunidade para o acusado, porque depois da denúncia o presidente vira acusado, se manifestar. Depois vai para alegações finais do Ministério Público e da Defesa e depois para o julgamento. E aí, quando chega na fase do julgamento, a dúvida tem uma outra função, a dúvida tem uma outra perspectiva aqui. Se na fase da denúncia a dúvida militava em prol da sociedade e por isso, na dúvida, tem que se denunciar, só na certeza de não cometimento do crime que não se denuncia, na fase do julgamento é o contrário. Na dúvida, tem que se absolver o réu. Só se pode condenar uma pessoa no Estado Democrático de Direito se essa pessoa há uma certeza absoluta de que essa pessoa cometeu um crime. Porque se houver dúvida sobre o cometimento ou não desse crime, tem que se absolver. É o que a gente chama de indúbio pro réu. Lá na fase da denúncia, indúbio pro societate. Aqui na fase do julgamento, indúbio pro réu. Então, um resumo dessa minha exposição é que, se o Procurador-Geral da República tem dúvida se o presidente Jair Bolsonaro cometeu ou não crimes, ele deve denunciar sim. Porque nessa fase, indúbio pro societate. Só se ele não tiver dúvida nenhuma, se ele tiver certeza que o presidente não cometeu crime, ele não denuncia. Já na fase do julgamento, se houver dúvida acerca de se o presidente Jair Bolsonaro cometeu ou não crime, ele deve ser absolvido nessa fase indúbio pro réu. Se houver certeza, ele deve ser condenado. É essa a minha contribuição de hoje. Coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando. Até uma próxima.